Atenção! Você, meu querido Pavinato, tenha força. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Eu sou o Thiago Pavinato ainda. E começa agora o Sem Mimimi. O assunto, como não poderia deixar de ser, é aquele assunto daquela live intempestiva que eu fiz daqui de Lisboa ontem à tarde. É esse embate inimaginável que aconteceu, né, da noite para amanhã de sábado para domingo, entre 6 e 7 de abril, entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Você que está aqui conosco, você que quer compreender com um pouco mais de propriedade o objeto dessa discussão, para você que quer poder debater com mais profundidade e tecnicidade e não cair nas fake news que têm sido promovidas pelos influenciadores da esquerda, como Felipe Neto, ou por jornalistas tacanhos, como a Daniela Lima, da Rede Globo de televisão, eu lhes dou as boas-vindas e peço que fiquem aqui conosco no Sem Mimimi, onde eu e o Pitoli vamos tratar desse e de outros assuntos. Pois bem, você que está aqui conosco, os pedidos de praxe são os de sempre. Em primeiro lugar, o preço dessa live, desta apresentação, o preço dessa nossa transmissão é acessível a todos vocês. É um like, é uma curtida, é um gostei, é um joinha. Então, aperte aí no curtiu. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, terceiro C é compartilhar e o quarto C é contribuir, se puder, é claro. E o quinto C, eu vou começar. E se você não estiver nem aí, vá para o sexto C, que eu também não vou dizer o que é. O assunto não precisa de mais introduções. Elon Musk resolveu revelar o que todos nós sabíamos, mas não tínhamos como comprovar. Ele resolveu dizer o que todos nós sabíamos, mas não podíamos dizer. Por quê? Porque estávamos censurados, é claro. Alguns poucos ainda continuavam dizendo e sofriam os prejuízos que se sofre. Em especial o jornalista. O jornalista, assim como o profissional da justiça, eles têm algo de semelhante. Jornalistas e juristas, eles buscam fazer com que a responsabilidade tenha a mesma função que a sombra tem nos nossos corpos. Que ninguém, da mesma maneira que ninguém pode fugir da sua sombra, que ninguém fuja da sua responsabilidade. Portanto, nós estamos numa era em que os jornalistas verdadeiros, e fere a ética jornalista noticiar, comentar por dinheiro. E todo aquele jornalista que comenta, que noticia por dinheiro, não só é antiético, como não merece ser jornalista. Alguns, não por dinheiro, mas por convicção, e mesmo diante de ameaças de ter que perder todo o dinheiro, pagando advogados, perdendo os seus empregos, perdendo seus contratos, sendo colocados numa lista negra para recontratações, algo que é comum nas ditaduras, continuaram a bater nesta tecla
de que o Brasil não é mais uma democracia. E o Brasil não é mais uma democracia. Se resta algo de democracia, ela está em estado de coma vegetativo. Se diz democracia no Brasil, se diz democracia como se diz qualquer coisa numa seita, em que aqueles que têm lavagem cerebral querem a qualquer custo e buscam, por qualquer meio, extirpar, ostracizar, tirar de circulação aqueles que não comungam da mesma loucura da seita. Portanto, dizer que no Brasil existe uma democracia inabalável é uma frase de seita. E da mesma maneira, e eu quero começar por este ponto, que políticos e jornalistas que têm demonstrado a sua agressividade, o seu ódio à democracia, e democracia pressupõe liberdade, e liberdade é pressuposto da vida humana, esses políticos e jornalistas que, em nome da democracia, clamam pelo antidemocrático, é a partir dessa análise que eu quero começar a tratar desse assunto com vocês. Ontem eu já falei do Felipe Neto. O Felipe Neto falava do absurdo deste bilionário estrangeiro. E a Globo, quando noticiou, também fala do bilionário Elon Musk. E os políticos de esquerda falam do bilionário, e Sâmia Bonfim chegou a dizer que bilionários não deveriam existir. Em primeiro lugar, eu pergunto, eles dizem isso para a família Marinho, dona da Rede Globo, porque são bilionários? E com este governo, mais bilionários ainda. Eles dizem isso para os donos dos bancos, que contribuíram, e muito, para a eleição do excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou os bilionários, donos de construtoras, donos de empreiteiras, donos de frigoríficos, e gente que ficou bilionário porque o governo Lula os fez milionários, a exemplo dos irmãos Wesley. Mas estes bilionários que são bilionários às custas do povo, e às custas do povo não porque o povo é cliente dos seus produtos, mas são bilionários às custas do povo porque um governo que é pago, que é mantido pelo povo, lhes põe a mão e diz, agora você será um bilionário. Estes bilionários, no mau sentido da palavra, parece não ser problema para essa estirpe de políticos. E se esses bilionários, no mau sentido da palavra, parecem não ser problema para essa estirpe, e os bilionários, no bom sentido da palavra, são um problema para essa estirpe de políticos é que é um problema. Eles é que são maus. E nesse discurso dos jornalistas cooptados pelo consórcio, num país onde a imprensa, além de ser autorizada pelos donos do poder, além de ser financiada pelos donos do poder, cada vez mais gananciosos, e esses políticos, eles operam um método de seita bastante interessante, que é repetir palavras cujos signos, cujos invólucros, cujas palavras são importantes para a civilização ocidental, como humanidade, como democracia, como justiça, como liberdade, como vida. Mas eles fazem uso dessas palavras no sentido mais perverso. E esse sentido perverso já é bastante clarificado na história. Já falei várias vezes de Viktor Kempler, que é um filólogo judeu sobrevivente dos campos de concentração. Questão essa que também aparece na obra da filósofa Hannah Arendt, que se radicou nos Estados Unidos porque era uma alemã judia e teve que fugir. Eles nos demonstram muito bem que
essas palavras, quando elas são esvaziadas, relativizadas, ou quando elas são usadas sem nenhum significado, ou até mesmo quando elas são usadas de maneira incorreta a pretexto de defender e praticar o oposto do seu significado exato, correto, justo, portanto, essas palavras promovem regimes totalitários. Palavras são símbolos e cada símbolo tem uma carga de significado que não precisa ser dita. Quando alguém fala democracia, mesmo que nós não saibamos definir o símbolo que essa palavra carrega, já nos mostra algo bom. O mesmo acontece com justiça, humanidade, etc. E nessa análise que eu gostaria de trazer para vocês, esse parar para pensar, porque a única maneira de nós não sermos subjugados por qualquer regime tirânico, totalitário, é parar para pensar. O pensamento é a última barreira da liberdade humana. Como dizia Fernando Pessoa, no pensamento é que nós poderemos ser sostener de todas as emoções e nos contradizermos a todo momento, porque o pensamento é a única coisa absolutamente livre. Portanto, de maneira pensada e maquiavelicamente articulada, esses políticos e esses jornalistas, eles têm reagido a essa ação louvável de Elon Musk, e não importa se ele é bilionário ou se é mendigo, não importa se é branco ou se é preto, porque você está tendo preconceito contra ricos, ele deveria ser punido conforme a lei. Mas a lei no Brasil só vale para coagir as pessoas que são de direita. Quem é de esquerda pode fazer tudo, e quem está vendido, com as nádegas abertas e cada vez mais arreganhadas a este governo e a este ministro que insiste em ser uma réplica menos requintada do ditador português Antônio Salazar, presidente do Conselho de Ministros, do fascismo acadêmico que assolou Portugal durante 30 anos, essas pessoas que insistem em baixar a calcinha com o dinheiro na mão, essas pessoas que topam tudo por dinheiro, elas entram nesse jogo da subversão das palavras e contribuem para esse totalitarismo. Em segundo, xenofobia, porque a xenofobia é você ter o preconceito em razão da proveniência regional ou nacional. Então, como ele é um estadunidense, eles falam o bilionário estrangeiro. Isso é uma forma de xenofobia. Xenofobia também é racismo. Mas o aparato de repressão criminal brasileiro está mais preocupado com o molestamento de baleias do que com o ser humano. Nós vemos que nós somos um país desumano. E a desumanidade é característico das ditaduras ou dessas seitas que se dizem democráticas.